Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo tranquilo? E aí, como é que passaram a semana? Tudo bem? E aí, Vinícius? Tudo bem? Passou a semana tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, professor Alexandre. Ah, beleza. Aqui em Palmas, exatamente 8 horas, 14 minutos e 56 segundos, de acordo com o horário do Alexandre, que é parecido com o horário de Brasília. Exatamente. Então, a gente tem alguns avisos para dar no início da aula, já para aproveitar e que aconteceram algumas coisas aí, né? Então, durante a semana a gente precisa dar esses avisos. O primeiro é que é importante vocês estarem cientes que a parte de web tutoria, conteúdo complementar, tudo isso está sendo realizado através do portal AVA, o portal da Uniteens, que a gente já falou e vem comentando, falou na aula passada. Lembrando o endereço www.uniteens.br/AVA. Estou reforçando isso porque estão havendo alguns comentários, algumas perguntas lá no fórum do site da EADCOM. E lembrando, mais uma vez, reforçando que todas as mensagens de fórum, de perguntas, respostas, conteúdos complementares estão sendo realizados somente pelo AVA. Então é importante vocês acessarem o AVA para acessar o conteúdo complementar. Lembrando, www.uniteens.br/AVA. A gente tem mais lembretes, não tem, Vinícius? Temos sim. Bom, pessoal, um desses lembretes que eu quero falar a vocês é o uso correto do nosso fórum, tá? A gente vê que tem muita gente que está, assim, fazendo perguntas, às vezes, de aulas já posteriores, certo? Do que as aulas que a gente está aplicando para vocês. É lógico que isso, didaticamente, é até, digamos assim, bom, porque a gente está vendo que tem pessoas que já estão indo muito além do que a gente está ensinando nas aulas. Mas tem pessoas que ainda não estão nesse mesmo nível, não estão, né, da mesma forma que vocês, e seria bom a gente só utilizar nesses fóruns de cada aula aquilo que realmente a gente passou para todo mundo ficar no mesmo sincronia, né, numa mesma conjuntura, certo? Bacana. Então não entendam que a gente está inibindo vocês de fazerem perguntas. Só estamos pedindo para que as perguntas referentes a conteúdos das demais aulas, por exemplo, a gente vê muito algoritmo lá com Si, lá no AVA, com alguns laços de repetições. Então esses algoritmos, esses pseudos códigos feitos em Portugal, que está na aula 2, por favor, em vez de enviar para a aula 2, envie para a aula que tenha sobre o conteúdo de desvio condicional, que é a aula do Si, que é a aula número 5, e assim por diante. Isso é bom para organizar nosso conteúdo e também facilitar para vocês consultarem depois. Lembrando que no final da disciplina, lá quando estiver na aula 7, alguém pode ter dúvida da aula 1 e acessar o fórum da aula 1 com conteúdo somente da aula 1. Então é importante a gente manter organizado o fórum. Além disso, a gente tem também o lembrete da MP1, da prova 1. Então a MP1, ela foi alterada a data, então a data agora que ela vai ser realizada é no dia 20 de abril, 20 do 4, no domingo, exatamente às 14 horas e 30 minutos, ou seja, às 2h30 da tarde. Isso vocês podem conferir dentro do mural de recados do portal AVA da Uniteens. Lá na página principal tem o link mural de recados para vocês acessarem os recados. Temos mais coisas, né, Vinícius? Sim, aí só dando continuidade, né, que as provas serão no mesmo local, né, das teleaulas, né? Então vocês podem fazer no mesmo local que vocês assistem nossas teleaulas, vocês vão fazer a prova lá. E com relação às provas também, pessoal, a gente vai falar um pouco com relação às médias, né? Então, ou seja, para você ser aprovado, a somatória se dá da seguinte maneira: a prova MP1 somada com a prova MP2 e isso dividido por 2. Obtendo-se uma nota maior ou igual a 6, o aluno será aprovado. Então, a 6 é a nota média para poder passar, certo? Mas existe ainda uma terceira prova, chamada MP3. Essa MP3 é o seguinte, é uma prova substitutiva. Quem fizer, substitui a nota mais baixa entre MP1 e MP2 pela nota da MP3. E aí faz-se uma nova média. Quem atingir maior ou igual a 6 está aprovado. Quem tirar menos de 6 vai fazer uma dependência para, enfim, torná-lo aprovado. E além disso, a gente tem mais outros conteúdos, né, Vinícius? Outro conteúdo não, tem aviso. Exatamente. Bom, pessoal, com relação ao AVA, assim, infelizmente, até por questão de manutenção, o AVA estará fora do ar amanhã pela manhã, certo? Para uma manutenção e já corrigir os problemas que vocês vêm postando no fórum, como lentidão, coisas do gênero, tá? Então, isso tudo já vem sendo resolvido. E para que isso possa acontecer, então ele vai ficar indisponível amanhã pela manhã. Com previsão de voltar a funcionamento
amanhã à tarde. Então, Exato. esse é um problema que já foi detectado, né, que vocês também estavam reclamando. Não é só reclamação, era um fato, a lentidão do sistema. E aí, na próxima, a previsão é que amanhã à tarde tudo esteja normalizado, vai ser passado, migrado o sistema para outras máquinas novas. Beleza. E para finalizar o nosso início de aula com avisos, a gente tem o seguinte, que algumas mensagens a gente recebeu informando que nos CAs que as pessoas que vocês estão assistindo aulas, em alguns CAs houve problema na transmissão do sinal de satélite da aula 1, aula 2. Então, quem não teve acesso a assistir a aula 1 ou aula 2 por problema de sinal de satélite, por favor, procure o CA de vocês para tentar entrar em contato e ver se eles conseguem acessar a aula pelo YouTube. Se não conseguirem, por favor, peçam para a CA entrar em contato com a ADCOM para ver a possibilidade de disponibilizar essa aula. Ok? Lembrando que a prova é daqui 2 semanas e o conteúdo da prova vai até o conteúdo que a gente vai ver hoje, na aula 3. Então, apesar de ter uma aula semana que vem ainda, a aula da semana que vem não vai ser cobrada em prova. Então, o conteúdo da prova é somente até esta aula. Feitos os avisos, né, Vinícius? Exatamente, vamos lá. Vamos fazer a revisãozinha da aula passada rápida para a gente começar com conteúdo novo. Ok. Bom, pessoal, então vimos na aula 2, né? Que o quê? A gente viu então que analista de sistemas, olha aí o analista de sistema, eles são responsáveis por quê? Por mapear as necessidades dos clientes. Então os clientes passam suas necessidades para o analista, que ele vai transcrever as necessidades, resolvê-las de uma forma algorítmica, ou seja, escrever o algoritmo. Enquanto os programadores, então, irão transformar o algoritmo em quê? Em programa, software. O programa para entregar para o cliente. Então, legal, essa é uma primeira revisão, lembrando que algoritmo é independente de linguagem de programação. Através de linguagem de programação, transforma o algoritmo em programa. Beleza? A gente tinha testado o exemplo, né, do imposto de renda. Sim. E softwares afins, né? Exatamente, bem lembrado. Bom, e a gente... pode falar, Vinícius. Bom, e continuando, né, pessoal, vendo essa revisão nossa, vamos falar um pouco daquelas 3 estruturas que nós vimos na aula passada, né, que são quais? Formas de representação de algoritmos mais conhecidas: descrição narrativa, fluxograma convencional, pseudocódigo ou Portugal. Então, pessoal, a gente vê aí, né, que nós temos três formas de representar o algoritmo, né, a descrição narrativa, onde nós falamos com a nossa própria fala, né, ou seja, o linguajar português, assim, com frases bem curtas, né, e um verbo por frase, bem objetivo. Temos também a questão do fluxograma, onde nós temos o que? Um algoritmo na forma de desenhos, né, ou seja, uma forma mais sucinta e compacta, em que mostra como o algoritmo deve ser feito, deve ser criado, mas uma representação gráfica, ou seja, que fica mais enxuta, até às vezes mais fácil de compreender. E, por fim, nós temos o pseudocódigo, né, ou Portugal, onde a linguagem mais, o algoritmo, a questão que a gente se aproxima mais da máquina, né, ou que a gente mais utiliza para poder programar, certo? Correto, professor? Sim, você falou exatamente os próximos 4 slides. Mas beleza, vamos lá. Reforçando o próximo slide, só que o Vinícius falou exatamente a descrição nativa, como já citada como exemplo, são expressos diretamente em linguagem natural, português, que a gente viu, Vinícius, aquele exemplo lá na aula passada, no videozinho, que tinha uma frase, e essa frase estava falando lá que tinha 8 significados diferentes, que era: o pregador foi grampeado durante o concerto. Então, você lembrou bem que a descrição narrativa, ela não pode ser em frases longas, tem que ser clara, curta, objetiva, com de preferência um verbo por frase. E aí, na sequência, a gente tem o slide seguinte, que é o do fluxograma. Então, o fluxograma, como o Vinícius falou, é representação gráfica, ou seja, utiliza símbolos para determinar o fluxo, o segmento, as rotas do programa. Então, a gente fez analogia com as placas de trânsito também, que são padronizações convencionadas para determinar significados. Então, placa de pare, entre outras placas. E, por fim, a terceira representação, o pseudocódigo, que é a linguagem intermediária entre a linguagem natural e uma linguagem de programação. Ou seja, que é a linguagem de programação que faz o programa. Então, é a linguagem intermediária que se aproxima muito de linguagem de máquina. E aí você falou, né, que é a mais próxima da linguagem de programação. Ou seja, é bastante interessante programar com algoritmo, né, com pseudocódigo. Exatamente, porque facilita, né, até mesmo para as nossas próximas matérias, né, de programação, e se quando a gente for trabalhar com a linguagem de programação, será bem mais fácil vocês introduzirem a questão do código
em si para poder programar e ter um produto final, já que o algoritmo, que a gente vai ver em Portugal, claro, vai ajudar bastante em vocês codificarem para a linguagem já que a gente vai utilizar, por exemplo, no próximo módulo, que é C, uma maneira mais fácil de programar isso. Certo, professor? Beleza, é isso então. Então, bem reforçado, avançando no slide, exatamente o que o Vinícius falou, que é a maneira mais comum de representar algoritmos, é por meio de pseudocódigo. Então, o pseudocódigo é entre a linguagem natural, né, quer dizer, entre a linguagem exatamente, a narração descrição narrativa e a linguagem de programação, que fica no meio do termo. É aquela terceira via que a gente tinha conversado, que ela é bem interessante, exatamente por ser próxima da linguagem de máquina e escrever de forma sucinta. Então já apresentamos na aula passada, rapidamente, o Portugal. Muita gente já baixou, já está utilizando, e a gente vai continuar utilizando ele na aula de hoje. E Alexandre, e dentro assim do pseudocódigo, nós vimos algumas primitivas, né? Sim, bacana. Pelo menos assim, umas principais primitivas que pode a gente já utilizar para uma programação, correto? Correto. Então, quais são essas primitivas, hein, Alexandre? Beleza, é bom lembrar para ficar claro. As primitivas que a gente viu, primeira delas, início. Depois a gente viu o fim e escrever. Lembrando o seguinte, pessoal, início, fim e escrever. Na apostila de vocês, existem várias primitivas no fim da aula 2. Essas primitivas, a gente não utilizou ainda elas todas, a gente utilizou somente essas três, início, fim e escrever. Na prova, vai ser cobrada somente as primitivas que a gente utilizou, que vai utilizar até o término desta aula. Então não significa que a gente vai utilizar todas aquelas primitivas que está na apostila, porque algumas daquelas primitivas são conteúdos das próximas aulas. Então a gente vai acrescentar algumas primitivas nesta aula hoje. É importante reforçar também que a primitiva escrever que a gente viu na aula passada está diferente da apostila. A apostila está escrita em prima. Por que está diferente? Alguém se lembra? Exatamente por causa do Portugal IDE, que é aquele programinha. Lá está definido como escrever e não como imprime. Então a gente vai adotar o conteúdo exatamente que as palavras primitivas que são aceitas pelo Portugal. Então por isso é muito importante assistir a teleaula, né? Porque o conteúdo que vai ser cobrado em prova é o conteúdo da teleaula. Lembrando que a apostila é um livro referência e que a gente, lógico, vai seguir muita coisa. Só que não necessariamente tudo na mesma ordem, né? Então é um livro referência. Por isso também que é importante já falar que nesta aula, né, Vinícius? Isso. Apesar da apostila conter na final da aula 3 um negócio chamado lá variáveis estruturadas, que são matrizes, vetores e registros, a gente não vai passar essas variáveis estruturadas, nesta aula. A gente preferiu a opção didática de postergar, apresentar numa melhor oportunidade essas variáveis estruturadas. A gente acha melhor ainda não apresentar elas, não é, Vinícius? Até porque didaticamente isso vai facilitar vocês a entender melhor, né? Porque isso de pegar tudo que está na apostila também não vai ajudar muito vocês. Então é melhor a gente ir passo a passo, certo? Para vocês entenderem melhor tudo que está sendo colocado aqui. E Alexandre, já que a gente já viu, né, essa parte agora, já falamos da aula passada, demos uma introdução, vamos então agora, pessoal, começar um pouco na nossa terceira aula, então? Vamos lá, Alexandre? Vamos lá, então vamos ver os objetivos da aula, né? Então, vamos lá. Primeiro objetivo da aula é entender os conceitos de variável e de constante e suas utilizações, ou seja, entender, a gente vai começar a entender por que é variável, por que é importante conhecer esse conceito. É importante para começar que muita coisa da programação, o que é legal da programação, faz uso de variáveis. Constantes também é um negócio interessante. Nos exemplos que a gente já vem observando lá no AVA, tem vários exemplos de vocês que vocês postam com o uso de variáveis em pseudocódigo. Bacana. Então, algumas pessoas já estão por dentro, outras não. Então, aquelas que estavam criando aqueles códigos mais compridos e não estavam entendendo muita coisa, não se preocupe, que algumas daquelas coisas que estavam lá, ou seja, aquelas primitivas, ainda vão ser vistas, como no caso agora, as variáveis. E aí surge o nosso segundo objetivo, Vinícius, né? Exatamente, que é utilizar adequadamente cada tipo de dado disponível. Ou seja, cada dado que nós temos dentro do algoritmo, ele é de um tipo, certo? Como uma pessoa, ela tem um tipo físico dela, certo? Então, assim, isso vai facilitar muito na hora da programação,
a você identificar o que cada dado vai poder atribuir, né, dentro dessa variável, certo? E o quanto isso vai poder gastar dentro da memória, que é algo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? Que isso vai facilitar bastante na programação do algoritmo em si, tá, pessoal? Bom, Alexandre, vamos continuar então? Sim, então você falou de memória, né? Isso. E é o que a gente vai ver agora. Memória. Bacana. Então o slide nos diz o seguinte, que para a execução de qualquer tipo de programa, o computador necessita armazenar dados de natureza diversa, onde? Em sua memória. Bom, como vocês devem se lembrar da aula 2 de computação básica do Evanderson e do Carlos Henrique, semana passada, eles falaram sobre memória. Então, memória tem memória secundária, memória primária, que é a memória RAM, e é essa memória que a gente está interessado. Então, nesta aula de hoje, tudo que a gente falar de memória, a gente está falando, nos referindo à memória principal, a memória RAM, que é a memória de trabalho do computador. Todo dado, para chegar até o processador, para ser processado, deve passar pela memória RAM. Então, o processador busca na memória RAM. Por isso que na programação é tão importante trabalhar com armazenamento e saber como trabalhar na memória, porque a gente precisa fazer uso dela para programar. Exatamente. Então a gente avança, né? Vamos, mas uma coisa que eu queria falar, preste bem atenção, armazenamento, né, Alexandre? Sim. É uma coisa que a gente vai utilizar muito nessa aula, principalmente, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos continuando? Bom, toda operação realizada por um computador é baseada na manipulação de dados e instruções armazenados em sua memória. Ou seja, pessoal, vejam bem, dados e instruções, certo? Então, o que acontece? São duas palavrinhas muito significantes para a programação e para o desenvolvimento do algoritmo, correto, Alexandre? Sim, então lembrando que o Ian Wanderson já falou também na aula 1 o que é dado. Então, lembrando, dado é aquele pedaço de informação, uma coisa que não é trabalhada, que é bruto, que isoladamente não tem significado próprio. Mas, uma vez processada, uma vez trabalhada, ela gera informação. Então, só para exemplificar, a gente pode falar o seguinte, na conta de luz, quando vem, o valor de consumo mensal, o valor gasto em dinheiro, isso não quer dizer muita coisa isoladamente, mas quando a gente vai lá na conta de luz e vê o gráfico de consumo nos últimos meses, a gente tem informações. A gente tem informação do tipo, nosso consumo aumentou, diminuiu, quais são os meses que eu consumo, ou o período do ano que eu consumo mais energia, para tomar providências, para tentar diminuir o consumo, entre outras coisas. Eu consigo informações, não é, Vinícius? Exatamente. Um outro exemplo que eu poderia dar seria o quê? Aqui com relação a várias madeiras, né, espalhadas no chão. Essas madeiras espalhadas no chão, de nada ajuda, né, não fornece nada. Mas se eu pegar essas madeiras, desculpa, e fazer uma cadeira, eu já vou ter informação que é o quê? Que a cadeira em si. Então, eu vou usar para sentar, para qualquer outro tipo de coisa, certo? Então, os dados, quando bem agrupados e ordenados, vão nos trazer uma informação. Processados, exatamente. E se a gente voltar no slide, a gente vê que tinha duas palavras, dado e instrução. Lembrando que, então, a instrução são usadas para determinar a maneira como os dados devem ser tratados. Então, a instrução é como vai ser tratado o dado pelo computador. Então, isso é importante saber. No slide seguinte, também a gente fala de memória. Ou seja, o computador, para poder trabalhar com algum dado, precisa saber exatamente onde ele está localizado. E aí a gente pode fazer uma analogia bacana com enviar cartas, enviar uma correspondência. Então, para a gente enviar essa correspondência para alguém, para chegar a essa pessoa, tem que identificar o destinatário com o seu o local que ele mora, rua, bairro, cidade, estado, CEP. Então, tem os dados para poder endereçar a correspondência. A gente precisa de fornecer o endereço. Né? E aí surgem, então, algumas coisas interessantes a partir de agora para a gente ver. Exatamente. Vamos seguir o slide aí, a próxima coisa. Bom, a memória do computador pode ser entendida como uma sequência finita de gavetas. Então, pessoal, o que acontece? O computador, quando ele vai processar a informação, ele tem que guardar essa informação. E como o Alexandre falou, a gente guarda essas informações para serem acessadas mais rapidamente na memória RAM. E na memória RAM, a gente pode entender ela, como até a imagem do slide aí vocês podem ver, como uma unidade, um armário cheio de gavetas. Dentro de cada gaveta dessa, eu vou gravar um dado, certo?
Então isso vai facilitar na hora do algoritmo, na hora da programação, que esse dado fique gravado em um endereço de memória para que eu possa acessá-lo. Certo, Alexandre? Então lembrando que cada gaveta aí desse armário nosso é uma posição de memória, é um endereço de memória. Lembra o endereço da carta de correspondência que a gente vai enviar pelos correios? Então, para a carta chegar ao local correto, precisa de endereço. Então cada gaveta tem o seu endereço, a sua localidade. Então a gente precisa identificar isso. Para quê? Para o processador buscar a informação, levar a informação para o local certo de memória. Porque lembrando que o processador, tudo que chega nele, passa no caso, na memória RAM, na memória principal. Então é importante lembrar o seguinte, a memória é finita, mas expansível. Você pode aumentar a memória comprando novas placas de memória. E até mesmo, o que é bom isso para poder organizar, né, as informações, né? Então organizar a memória e organizar as informações. Então a ideia de endereço é exatamente organizar. Bem lembrado isso. Certo. Bom pessoal, continuando aí, nossos slides. Cada posição de memória possui um endereço, ou seja, um número, que indica o seu endereço na memória. Então, voltando ao exemplo do Alexandre, nós falamos que, né, do endereço de memória, da forma como ele é armazenado, né, na gaveta, e é preciso de um endereço para poder ser localizado. Certo, Alexandre? Sim, beleza. Então é aquela ideia que a gente acabou de falar. Isso é bastante interessante para poder facilitar o acesso à memória, para conseguir achar cada posição de memória, cada gaveta do nosso armário tem um endereço. Então, beleza. Vamos avançar para o próximo slide que a gente vai tentar clarear um pouco isso. Então, aí diz que esse número, ou seja, o número que identifica a memória, cada posição de memória, é representado usando uma notação hexadecimal. Então, olha só, está falando que o endereço de memória é um número, então não é uma rua, é um número, assim como o CEP lá na correspondência. E aí fala que esse número é em hexadecimal. Opa, palavrinha nova, hexadecimal. O que é hexadecimal? É uma notação posicional numérica, que vocês vão ver na sequência na aula do Evandro e do Carlos Henrique, eles vão falar bastante sobre isso. Então, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas só lembrando que é um número, só que numa outra forma de representação. E aí a gente tem uns exemplos, né, Vinícius? Exatamente. Bom, pessoal, vocês veem que o Alexandre falou sobre endereçamento, hexadecimal, falamos sobre gaveta. Então, isso tudo tem um relacionamento, certo? Memória RAM. Então, de que maneira? Vejam bem os exemplos. Nós temos aqui endereço físico, ou seja, o endereço da memória RAM, a gaveta, onde será guardado aquele dado, certo? Então, o endereço fixo, no caso, onde o logrador da carta, vamos fazer essa analogia da carta que você vai enviar para a pessoa, tem o seguinte nome, 7.000, né? 7000, 2 pontos, A210. Então, esse é o endereço fixo do quê? Do conteúdo Paulo Sérgio. Então, eu sei que o conteúdo Paulo Sérgio está armazenado na gaveta 7.000, 2 pontos, A210. Da mesma forma que o conteúdo 345 vai estar armazenado na gaveta 3.000, 2 pontos, 12BC. E também continuando, da mesma forma, o conteúdo 99.834 vai estar armazenado na gaveta, ou, né, vamos chamar agora de endereço físico, 4.100, 2 pontos, 0006. Então, ou seja, para cada gaveta dessa, para cada endereço fixo, eu tenho um conteúdo armazenado para onde o programador ou o programa possa achar essas informações. Ok, pessoal? Certo, Alexandre? Bacana. Então, acho que ficou claro porque que a memória é importante. A gente precisa acessar ela de forma organizada. Então, olha só. Para facilitar e começar a entender a diferença de variável e constante, vamos ver um videozinho no próximo slide. Constantes. Entendemos que um dado é constante quando não sofre nenhuma variação no decorrer do tempo, ou seja, seu valor é constante desde o início até o fim da execução do algoritmo, assim como é constante para execuções diferentes no tempo. Exemplos. Número 5. A expressão não fume, o número 2527 e o número menos 0,58. Variável. Um dado é classificado como variável quando tem a possibilidade de ser alterado em algum instante no decorrer do tempo, ou seja,
Durante a execução do algoritmo em que é utilizado, o valor do dado sofre alteração ou o dado é dependente da execução em um certo momento ou circunstância. Exemplos: a cotação do dólar, o peso de uma pessoa, o índice da inflação. Um exemplo para ilustrar a diferença entre valores constantes e variáveis seria a construção de um algoritmo para calcular o valor da área de uma circunferência. Naturalmente, teríamos de usar a fórmula que expressa que a área é igual a πr², na qual π tem valor constante de 3,1416, independente de qual seja a circunferência. Vale para todas as ocasiões em que calculamos a área. Já o valor de R, que representa o raio, é dependente da circunferência que estamos calculando. Logo, é variável a cada execução do algoritmo. Bacana. Então esse vídeo aí serviu para ilustrar um pouco e diferenciar os tipos de variáveis, que são basicamente divididos em constante e variável. Como os nomes dizem, variável muda, varia. Ela é mutável, ou seja, muda. A constante é algo constante, que não muda, é imutável. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre elas a partir do próximo slide, não é, Vinícius? Exatamente. Bom, as linguagens de programação permitem atribuir nomes diferentes a cada posição de memória, podendo ser variável ou constante. Bom, como o Alexandre já deu uma explicada para vocês e o nosso vídeo falou um pouco sobre variáveis e constantes, então o que acontece? A variável ela muda com o decorrer do programa e o constante não, ele é um número imutável, ou seja, você vai utilizar esse número no decorrer do programa, certo, Alexandre? Sim, bacana. Então a gente pode dar nomes para aquelas gavetas que a gente falava. As gavetas do armário, ou seja, as posições de memória da memória, podem ser identificadas por rótulos. Identificadas, olha uma palavrinha bacana. Identificadas por rótulos, etiquetas, nomes, para você acessá-las diretamente. Então, voltando àquela analogia de correspondência, ninguém passa endereço lançando só o CEP. Me visita lá em casa, meu CEP é tal. Por quê? Porque é meio inconveniente. A gente viu os números em hexadecimal, eles não são muito interessantes. Então, a gente pode dar nomes, ou seja, nome da rua, nome do bairro. É a mesma coisa. Nomeia cada gaveta por identificações para facilitar o acesso. E no próximo slide diz exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar. Só que agora é o seguinte, o nome utilizado para representar dados que podem ser alterados enquanto o programa ou procedimento está em execução, né? E aí o que a gente pode entender disso, Vinícius? Bom, a gente pode ver que, como está aí no slide, só voltando um minuto no slide, pessoal, olha, o nome utilizado para representar dados que podem ser alterados enquanto o programa ou procedimento está em execução. Ou seja, o que acontece? Uma variável, como mesmo o nome diz, pode variar ao longo da programação. E vamos mostrar para vocês, dentro do que a gente falou aqui, alguns exemplos para facilitar o entendimento. Certo, Alexandre? Bacana, Vinícius. Então a gente pode acompanhar aqui um exemplo, o mesmo exemplo que você falou anteriormente, só que agora adicionando uma coluna central, coluna de variável. Então a gente acompanhando aqui. O endereço físico, o Vinícius falou, primeira linha, que tem lá 7.000, A210. É um endereço físico, lembrando que endereço é por número hexadecimal. Nessa gaveta com essa identificação de endereço físico, tem lá na gaveta, lá na posição de memória, Paulo Sérgio. Só que ao invés de agora chamarmos pelo endereço físico, 7.000, A210, a gente chama de nome. A gente coloca a etiqueta lá na gaveta. Essa aqui é a etiqueta de nome. Então não precisamos mais acessar, chegar àquela gaveta, buscar dados, falando aquele número hexadecimal que é meio inconveniente, digamos. Então a gente chama só de nome e acessa diretamente a posição de memória pelo nome. Seguindo os exemplos, temos a mesma coisa. A gente, ao invés de chamar o endereço físico 3.000, 12 BC e acessar o dado 345, a gente nomeia ela, dá um rótulo, dá uma identificação chamada valor. Ou seja, com
valor, a gente identifica o conteúdo da gaveta que tem lá o endereço físico de memória 3002.12bc. A mesma coisa serve para o exemplo posterior, que é da linha de baixo. A gente nomeia o acesso ao gaveta que tem conteúdo 99.834 por total. Então a gente identifica essa gaveta com 8 etiqueta total, né, Vinícius? Exatamente. Bom, pessoal, visto no exemplo do Alexandre, vocês podem ver que agora a variável, ela tem algo que o que a gente tinha visto no começo mesmo, a identifica, certo? Então nós demos um nome, digamos assim, para essas variáveis, certo, Alexandre? Isso, e é exatamente o que diz o slide posterior. Diz aí que identificador é o nome dado pelo programador, ou seja, a gente como programador, quando vai programar, a gente que dá esse nome a uma variável em sua declaração e serve para identificá-lo no algoritmo. Então, identificá-la diz exatamente para não precisar digitar o endereço físico, aquele número hexadecimal. Então, a gente dá nomes para facilitar a nossa vida como programador. Uma vez dado o nome, a gente não precisa mais saber o endereço físico, basta acessar pelo rótulo, pela identificação, que é o identificador, ou seja, o nome da variável. Não precisamos trabalhar com o endereço físico de memória na programação. Mas, Alexandre, será que a gente pode chegar e colocar qualquer nome que a gente quiser para uma variável? Será que não tem regras para certos tipos de linguagem criar o nome dessas variáveis? Será que tem algum problema em colocar qualquer tipo de nome? Existem algumas restrições, né? É verdade, né? E aí, quais são as restrições? Algumas pessoas já começaram a trabalhar com variáveis e aí já vimos lá nas mensagens que alguns não conseguiram exatamente por esses problemas. Vamos tentar clarear isso no próximo slide. Cada linguagem de programação define as suas regras para a criação de identificadores de variáveis. Tá vendo, pessoal? Então, o que acontece agora? Para a gente identificar as variáveis, a gente não pode colocar qualquer nome. Da mesma forma que você não pode chegar e colocar um nome qualquer em um determinado tipo, sei lá, de pessoa, certo? Tem que ser um nome que faça o quê? Com que seja algo mais ávido, né? Então, o nome das variáveis tem que ser algo que siga as regras da programação, certo, Alexandre? Sim, então existem regras e padronizações a serem seguidas de acordo com a linguagem de programação. A mesma coisa, por exemplo, dar nome. Vou chegar e dar o nome do meu filho lá de R2D2, X3PO, ou 02, lá lembrando do Tropa de Elite. É bem inconveniente, na programação também tem essas regras. E lembrando que a gente vai estar usando Portugal IDE. Então a gente vai utilizar as regras e padronizações para declaração de nomes de variáveis, ou seja, identificadores do Portugal IDE. Lembrando que C, Pascal, outras linguagens podem ter regras diferentes. Vamos acompanhar então. Vamos lá. Então, a primeira regrinha para a gente identificar, chamar uma variável é que esse identificador, ou seja, o nome da variável deve começar obrigatoriamente com caractere, ou seja, uma letra, caractere alfabético, seja letra maiúscula ou minúscula, de A a Z maiúscula ou minúscula, ou com o caractere, o símbolo underline ou underscore, que é essa letrinha embaixo, parece um sublinhado. A segunda, que esses identificadores devem ser seguidos, ou seja, depois do primeiro símbolo, todos os demais devem ser símbolos alfabéticos, ou seja, de A a Z maiúsculos ou minúsculos, ou numéricos, dígitos numéricos, de A de 0 a 9. E aí a gente tem agora o seguinte, uma restrição. O que não pode? Vamos acompanhar no slide. Não devem ser usados caracteres ou símbolos especiais. Por exemplo, ponto de interrogação, cerquilha ou jogo da velha, ponto de exclamação, arroba, porcentagem, comercial, entre outros esses símbolos especiais, né, Vinícius? Exato. Então, pessoal, vocês veem aí que o quê? Que não pode ser qualquer nome e que a gente deve sempre utilizar caracteres em que é compatível com o programa. E continuando, pessoal... Vamos ver uns exemplos, então, sobre isso? Uns exemplos do Portugal? Vamos. Bom, nós temos identificadores válidos, que é alfa, X, BJ, SQD3, K7, notas, médias, ABC, INPS e FGTS. Ou seja, são identificadores que podem ser usados dentro do algoritmo Portugal IDE 2.3, certo? E os identificadores inválidos são os que? 5x, entre parênteses 13, A, dois pontos B, X menos Y, nota dividida por 2, AWK asterisco, PI, P, E comercial, AA. E aí? Conseguiram identificar por que esses nomes, esses identificadores são inválidos?
Notaram alguma coisa diferente nele, de acordo com as regras que a gente falou agora? Vamos voltar para o slide. 5x. Não pode começar com um dígito numérico, não pode começar com um número, 5 ali não pode. E abre parênteses, 13 fecha parênteses, aos símbolos especiais no meio. Não pode ter símbolos especiais, assim como 2 pontos, o menos, a barra lá de nota, a barra 2, o asterisco e o E comercial. Então, por isso, eles são inválidos. Então, seguindo, a gente vai ver na sequência que devemos sempre definir um nome significativo para as variáveis de um programa. Isso por quê? Porque, ao invés, por exemplo, as pessoas têm dados pessoais. Nome, por exemplo, eu tenho nome. Você vai definir lá no seu algoritmo, para a variável que vai receber o nome da pessoa, como x, y, endereço z, pode ser inconveniente. Coloque nomes, identificadores, que representem o dado. Porque depois de algum tempo de você programar, você quando voltar para o programa, você pode não se lembrar. Para que aquele dado serve? Qual que é o significado dele? Chamar de x, chamar de y. Então chama de uma forma representativa. Até porque programas comerciais têm milhares de linhas de código. Então é uma forma de organizar para você não se perder. Interessante chamar de nomes representativos. Vamos ver então os exemplos disso? Vamos lá. Então vamos lá? Bom, vamos ver os exemplos, tá, pessoal, que a gente poderia colocar no algoritmo. A gente poderia colocar uma variável do tipo nome, underline, do, underline, cliente, ou nome do cliente, ou até mesmo nome cliente. Então, como a Alexandra citou, né, a gente faz esse tipo de declaração de variável para que fique mais fácil o entendimento e organização do algoritmo. Certo? Lembrando então que o Portugal que a gente está usando não é sensível ao caso, não é case sensitive, ou seja, ela não identifica maiúsculos ou minúsculos. Vamos lá. Ele não faz diferenciação de maiúsculos e minúsculos. E aí a gente chega em constantes, que é o segundo tipo de variável. Constantes são o quê? Dados que não sofrem alteração em seu valor do início ao fim do programa, ou seja, são imutáveis. Uma vez definidos, vão permanecer daquela forma até o fim do programa, até o fim do algoritmo. Exemplo, lá no vídeo a gente viu a fórmula da área da circunferência. πr ao quadrado. Se lembra dessa equação? πr ao quadrado não é um francês ao quadrado, é π, o símbolo π da matemática é r ao quadrado. Então o π é uma constante, o r é uma variável porque depende do raio da circunferência. E aí a gente volta então para entender um pouco mais de constantes, né, Vinícius? Exatamente. As constantes são muito utilizadas em situações nas quais temos de referenciar o mesmo valor várias vezes ao longo do programa. Então, ou seja, pessoal, com relação ao πr ao quadrado, o π é uma constante, então de 3,14 e assim por diante. Eu não preciso, ao longo do algoritmo, referenciar o π todas as vezes. Eu posso definir um tipo para ela, né, um nome para ela, dessa variável, e definir ela como uma constante. Então, ao longo do programa, toda vez que eu for utilizar o π, eu só chamo ele uma única vez e não precisa alterar o seu valor. Correto, Alexandre? Sim, beleza. E é importante lembrar que lá no vídeo tinha que alguns números eram constantes. Então é importante entender. 3 é uma constante. Por quê? O número 3 não muda. 3 é 3. Uma coisa diferente é você ter uma variável, por exemplo, chamada x, que tem o valor 3. Mas ela pode receber... pode ter o valor 5, pode ter o valor 10. Mas o número 3 é número 3, ele não muda. Assim como qualquer outro número é imutável. E aí surge agora então para a gente seguir para um videozinho, outro vídeo, diferenciando os tipos de variáveis. Isso é importante para a gente, né, Vinícius? Exato. Vamos lá. Para entender os tipos primitivos, voltemos nossa atenção para um conceito muito importante: a informação. Informação é a matéria-prima que faz com que seja necessária a existência dos computadores, pois eles são capazes de manipular e armazenar um grande volume de dados com alta performance, liberando o homem para outras tarefas nas quais seu conhecimento é indispensável. Devemos observar que existe uma tênue diferença entre dado e informação. Por exemplo, ao citarmos uma data, como 21 de setembro, estamos apresentando um dado. Ao dizermos que esse é o dia da árvore, estamos agregando valor ao dado data, apresentando uma informação. Aproximando-nos da maneira pela qual o computador manipula as informações, vamos dividi-las em 4 tipos primitivos, que
que serão os tipos básicos que usaremos na construção de algoritmos. Inteiro. Toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números inteiros relativos, negativa, nula ou positiva. Vejamos algumas proposições declarativas comuns em que é usado o tipo inteiro. A. Ele tem 15 irmãos. B. A escada possui 8 degraus. C. Meu vizinho comprou 2 carros novos. Enfatizando o conceito de dado, vale observar, por exemplo, o item B. 8 é um dado do tipo inteiro e a informação é associar que 8 é o número de degraus da escada. Real. Toda e qualquer informação numérica que pertença ao conjunto dos números reais, negativa, nula ou positiva. Vejamos alguns exemplos. A. Ela tem 1,73 m de altura. B. Meu saldo bancário é de R$ 215,20. E C. No momento estou pesando 82,5 kg. Literal. Toda e qualquer informação composta por um conjunto de caracteres alfanuméricos. Numéricos, de 0 a 9. Alfabéticos, de A a Z, maiúsculos ou minúsculos. E especiais. Por exemplo, jogo da velha, ponto de interrogação, ponto de exclamação e arroba. Vejamos os exemplos. A. Constava na prova. Use somente caneta. B. O parque municipal estava repleto de placas. Não pise na grama. C. O nome do vencedor é Felisberto Laranjeira. Lógico. Toda e qualquer informação que pode assumir apenas duas situações de estado. Vamos aos exemplos. A. A porta pode estar aberta ou fechada. E B. A lâmpada pode estar acesa ou apagada. Beleza, aí Vinícius, a gente viu então agora os tipos primitivos de dados, ou seja, várias formas de representar variáveis. E aí a gente segue o próximo slide, que vai falar uma coisa interessante para a gente, que diz que classificação, ou seja, classificar os dados na memória, como vão ser armazenados, de formas diferentes, é necessária para determinar o quê? A quantidade, a porção de memória que vai ser necessária para armazenar o dado, aquele dado que a gente já falou o que é dado, para armazenar na memória. E aí surge o primeiro tipo de dado, que é o tipo numérico, que ele é dividido, como foi visto no vídeo, em inteiro e real. Lembrando que inteiro, a diferença aí. Lembrando o seguinte, é importante reforçar, tipos de dados numéricos, inteiro e real, não confundir, lembrando lá dos tipos de números, natural, inteiro, real, entre outros. Então, olha só, tem uma diferença entre natural e inteiro. Natural são só os inteiros positivos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A diferença é que os inteiros e não os naturais, eles têm também os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Então não confundir número natural com inteiro. Variável inteira é desde os negativos até os positivos. E os reais incluem os números fracionários. Então a gente divide eles para otimizar, melhorar a utilização da memória. E seguindo, nós temos aí, pessoal, os dados literais ou texto, que é o que significa o quê? É um conjunto de caracteres que pode ser formado por letras, dígitos ou símbolos especiais. Então, nesse caso, a gente pode ver que não há restrição nenhuma, tá? Então, você pode ter vários caracteres especiais, letras, números, ou seja, um exemplo, você tem o seu e-mail. Então, na hora de cadastrar o e-mail lá, você vai digitar seu e-mail, @.com.br. Então, não tem restrição nenhuma. Os textos podem ser do tamanho que for e com qualquer tipo de dado que for. Ok, pessoal? Então, Alexandre. E aí, dando sequência nos literais, repare no slide que o texto está em vermelho. Ou seja, porque no Portugal, o tipo de dado não é literal, mas é texto. Então, no Portugal, a gente vai declarar variáveis como sendo texto. E aí diz o seguinte, o slide. O computador representa cada letra, dígito numérico, e símbolo especial como um valor inteiro. Ou seja, vai entre 0 e 255. E cada número desse, de 0 a 255, tem um símbolo correspondente associado em uma tabela que é fornecida pela codificação ASCII2, né, Vinícius? Exato.
Então, pessoal, nós vamos demonstrar para vocês um exemplinho aí de como a gente vai, essa transformação de símbolo para ASCII2. Pessoal, na tela aí do slide tem um programinha que está disponibilizado já no AVA para vocês baixarem, que converte o que eu digitar aqui na tecla para a codificação ASCII2. Então, por exemplo, eu vou entrar com M minúsculo. A tecla M minúscula tem o código na tabela ASCII2 109. Então, se vocês digitarem lá Alt 109, vai aparecer o M minúsculo. Assim como o M maiúsculo, olha lá, M maiúsculo tem o código 77. O mais conhecido talvez seja aquele Alt 167, Alt 166, né, que é o símbolo lá do grau Celsius, o símbolo que faz professor, primeiro, né, tudo aquilo. Entre outras teclas, o 1, por exemplo, 1 é o número 49 na tabela ASCII2. Vamos pegar arroba 64. Então, esse programinha, quem tiver curiosidade, para vocês acharem, encontrarem os símbolos, sua correspondência na tabela ASCII2, está disponível para vocês baixarem. Dando sequência, né, Vinícius? Vamos lá. E voltando para o slide, o próximo slide diz exatamente que a convenção do ASCII2 foi padronizada para possibilitar a migração de programas entre máquinas diferentes, ou seja, para que máquinas diferentes pudessem gerar arquivos para serem lidos em qualquer máquina, em qualquer sistema, né, Vinícius? Exato. E assim, ele é o alfabeto básico do computador, isso, resumindo. Resumindo é isso. E continuando aqui nos slides. Bom, a gente vai ver agora a parte de dados lógicos. Dados lógicos fala sobre o que nesse slide aí? Só possui dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso. Então, você tem dois tipos, ou é verdade ou não é. Certo, pessoal? Então, como é que eu poderia dizer? Só tem duas situações. Duas situações. Binário. Como binário, vocês vão ver na próxima aula, em sequência com o Evanderson e o Carlos Henrique. E aí, então, a gente finalizou os tipos. A gente precisa só ver mais uma coisinha antes de entrar no exemplo. A gente vai fazer alguns exemplos para vocês em Portugal. Isso. Vamos lá. Uma vez definidos o nome e o tipo de uma variável, não podem ser alterados no decorrer do programa. Então, olha só, você declarou a variável, deu o nome para ela, ou seja, o identificador, não muda mais o tipo da variável e nem o identificador. Se você declarou a variável nome como literal, até terminar o programa, ela vai ser literal e vai ter que ser chamada de nome. Avançando no slide, a gente precisa ver, antes de entrar no exemplo, atribuição, ou seja, uma primitiva nova. Então, a atribuição é usada para definir o valor de uma variável. Você dá um valor para uma variável. Então, olha o exemplo aí. A expressão custo menor que, tracinho, menos, hífen, qualquer um dos três símbolos, que é a mesma coisa, né? Hífen, tracinho, menos, 23, ou seja, custo, recebe 23. Você está atribuindo o número inteiro 23 para a variável custo. E aí, qual que é o melhor tipo de dado para declarar essa variável? Certo, quem falou inteiro. Bacana, então inteiro seria um tipo legal para declarar essa variável custo. E aí, exatamente o que a gente viu, para atribuir o valor 23 para custo. Não é, Vinícius? Exato. Bom, pessoal, então, dessa forma, nós preparamos alguns exemplos para vocês ficarem mais familiarizados, né, com Portugal, já que nós falamos até agora sobre como declarar variável, declarar constantes, a forma de atribuição dessas variáveis, endereço de memória, enfim. Nós vamos mostrar para vocês esses exemplos para poder facilitar o entendimento de vocês, até também porque temos dúvidas, né, lá no AVA com relação a esse tipo de variáveis, ou seja, das instruções. Então vamos lá, Alexandre? Vamos acompanhar aqui, já estou até digitando, Vinícius. O programinha em Portugal. O programinha é bem simples, eu estou definindo variáveis. Essas variáveis não, no caso constantes, né? Então, deixa eu só terminar de escrever para explicar um pouquinho melhor, linha por linha. Então, voltando lá em cima, início do programa. Lembrando que a gente sempre tem que começar um programa com início, nossa primitiva início. Na sequência, olha só, estou definindo uma constante, você lembra a diferença de constante e variável? Essa constante tem o tipo inteiro, ou seja, ela só pode receber números inteiros, tá? Números inteiros. E eu chamei o local de memória onde vai ser armazenada essa variável de meses. Olha o identificador aí, meses. Então eu declaro o tipo dela se é constante ou variável, o tipo de dados no caso inteiro e o identificador meses. Se lembram desse símbolo aqui, menor que, tracinho? Isso é atribuição. Eu estou definindo então que a variável chamada de meses, ela vai receber 12. Então meses vai ser igual a 12. Na linha de baixo, mesma coisa, declarei uma constante do tipo real, que é π, valor de π. O π vai receber o quê?
3,14. 3,14, o 5, etc. Ou seja, eu arredondei para 3,14. Na linha seguinte, já vimos escrever na aula passada, ou seja, ele vai escrever o quê? Meses. Vai escrever o conteúdo, o valor armazenado em meses, que é 12. Na linha de baixo, tem escrever barra N entre aspas. Entre aspas significa o que tiver ali dentro ele vai escrever. No caso barra N, já teve até pergunta na aula passada, no caso no AVA, o barra N é para dar uma quebra de linha, passar para a linha de baixo, para não escrever na sequência e ficar bagunçado. E por fim, eu mandei escrever a variável π, escrever valor de π. Vamos rodar esse programa e ver o que vai acontecer. Olha aí, imprimiu meses, no caso 12, são 12 meses no ano, deu a quebra de linha e depois escreveu π na tela, 3,14, porque é o valor armazenado nas constantes. Vamos mudar um pouco esse exemplo e ver o que vai acontecer se eu tentar atribuir um outro valor para meses, 11, se lembrando que meses é uma constante. Se é constante, não pode variar ao longo da execução do programa. E se eu fizer isso, o que vai acontecer? Rodando, vamos rodar. Erro de execução, olha aí, instrução, meses receber 11 é um erro, porque o símbolo é constante. E por isso não pode receber valores. Então, erro de execução é aquilo que a gente já falou. Significa que constante não pode variar o seu valor ao longo da execução do programa. Uma vez definido, ele tem que permanecer até o fim. Vamos fazer um exemplo de uso de variável do tipo inteiro? Olha só, vou declarar uma variável inteiro. Primeiro eu digo o tipo dela, variável, que essa primeira palavra aqui é importante falar que ela é opcional. Se eu colocar somente inteiro, já resolve, não preciso do variável, mas se eu quiser definir variável para eu saber diferenciar que é uma variável e não uma constante, ótimo. Inteiro, e eu vou chamar ela de idade. Eu posso atribuir um valor para ela na linha de baixo. Não precisa atribuir logo na sequência como eu fiz na constante. Poderia até atribuir aí, sem problema. Estou fazendo um exemplo diferente para mostrar outras possibilidades. E depois eu vou escrever a idade na tela. Olha lá, idade, 18. Então, ok, tá, beleza, funcionando direitinho. Vamos para um outro exemplo. Um outro exemplo que a gente pode fazer é um exemplo 4, para a entrada de dados. Se a gente não fez a entrada de dados, aí vai aparecer uma primitiva nova, uma primitiva para ler o que eu digitar no teclado. Então eu vou declarar 3 variáveis, nota 1, nota 2, nota 3. Olha, nota 3 não, média, com acento, ó, com acento ele aceita, é importante falar isso. Então eu posso declarar 3 variáveis, uma na sequência da outra, separando elas por vírgula. Primitiva nova, ler. Primitiva ler é a mesma ideia lá do fluxograma que tem um símbolo chamado ler, que vai ler exatamente o que eu digitar no teclado. Então, ler nota 1, ou seja, eu vou digitar no teclado a nota 1, depois ler nota 2, depois eu vou executar a média. Média vai receber o quê? Qual que é a média aritmética? A média aritmética, nota 1 mais nota 2, dividido por 2, o símbolo da divisão é essa barra. E na sequência eu vou mandar escrever o quê? Média. Média, 2 pontos, vírgula, média. Olha só a diferença. Estou mandando escrever o que está entre aspas e a variável, o conteúdo da variável média, separado sempre por vírgula. Vamos executar. Executando eu preciso entrar, olha só, a nota 1, vou entrar com 9. A nota 2 entrar com 5 e a média é 7. Tirou a média. Funcionou. Beleza, é exatamente isso que a gente queria. A gente viu esse exemplo por vocês, alunos, que foi enviado também lá para o AVA. Vamos fazer mais um exemplo, só para finalizar a utilização do Portugal. Vou declarar uma variável do tipo texto. Então, aquela literal, ela passa aqui no Portugal para texto, chamado nome. E eu vou atribuir Alexandre, entre aspas, pessoal. Literal, eu tenho que sempre para atribuir, colocar entre aspas. Vou declarar uma variável do tipo inteiro, que é a idade. Olha só, vou colocar a minha idade, 18 anos. Estou novinho, hein? 18 anos, idade bacana. Variável, outra variável do tipo real, que vou colocar a minha altura. A altura aqui, atribuir para a minha altura, na variável altura, 1,75 m. Olha, do tipo real, 1,75, é o número fracionário.
E aí eu vou mandar escrever. Depois que mandar escrever numa mesma linha várias coisas. Nome, entre aspas. Tudo que está entre aspas vai ser impresso da mesma forma. Vírgula, o que é a variável nome. Vírgula, ou seja, para ficar imprimindo várias coisas. Barra N para dar uma quebra de linha. Na sequência, idade, 2 pontos, espaço. Então vai imprimir o que está aí dentro, lembrando que barra N é quebra de linha. Depois a variável idade. Na sequência, barra N, altura. E vai imprimir, por fim, vírgula, deixa eu colocar a vírgula que eu esqueci aqui, vai imprimir a variável altura. Bacana. E vou finalizar o programa. E aí eu vou executar ele. F6, olha só, nome Alexandre, idade 18, altura 1,75 m. Então esses exemplos que eu acabei de fazer aqui, que eu utilizei aqui, a gente vai disponibilizar no AVA para vocês. Vamos tentar disponibilizar outros exemplos também. Então, a partir de agora, vocês conseguem utilizar essas primitivas aí. As primitivas, escrever, ler, início, fim. Então, todas essas primitivas que a gente viu até o momento serão as utilizadas e vistas, cobradas na prova. Então, para finalizar, né, Vinícius? A gente tem umas mensagens aqui para ler. Então, a Sara Marques Souza, de Colatina, do Espírito Santo, pediu para a gente falar um pouquinho mais de Portugal. Então, acho que aqui resolveu esse problema. Qualquer dúvida, volta a entrar em contato no AVA. Assim como o Paulo Castro, que enviou uma mensagem agora há pouco, durante a aula, durante a aula anterior. E ele pergunta por que diferenciar os tipos numéricos inteiro e real, Vinícius. Então, é basicamente para a gente poupar espaço de memória, porque o tipo inteiro, ele ocupa menos espaço de memória que o real. Então, é para poupar espaço de memória, para não usar a memória desnecessariamente. Até nós falamos um pouco disso num dos slides nossos da aula, né? Exatamente, falamos isso. Então, na aula de hoje, lembrando, para finalizar, vimos variável e constante. As variáveis podem ser divididas em inteiro, real. Que são literal, dados numéricos. Aí nós temos literal, o texto, né, que a gente usa no IDE. E por fim, os lógicos, né? Então pode ser verdadeiro ou falso. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a semana que vem. Valeu, Vinícius. Valeu, cara. Até a próxima, hein?